Você sabe o que é Emoções 5.0? Em algum momento, como líder dentro da área da saúde, você parou para pensar que gerenciar emoções hoje é tão importante quanto gerenciar resultados? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a difícil arte de gerenciar emoções. Até a pandemia, eu costumo dizer que existia um antes e um depois. Por quê? A gente está falando de emoções. Antes da pandemia, nós sabíamos do problema, mas a gente fechava os olhos para ele. E eu estou falando de líderes não só assistenciais. Eu estou falando de líderes na área financeira, estou falando de líderes no diagnóstico, na tomografia, líderes em qualquer área do hospital. A gente sabia que o problema existia, mas a gente fingia que saúde mental era algo de alguma coisa assim fora da curva. Um ou outro colaborador, né? Um ponto literalmente fora da curva. O que a pandemia mostrou é que a gente não sabia nem o que era a curva, nem onde estava esse ponto. A pandemia descortinou de verdade, né, situações para as quais a liderança não estava preparada. Eu coleciono várias histórias em vários hospitais, hospitais públicos, hospitais filantrópicos, hospitais privados, nos quais o gestor, ao longo desses anos, comentou comigo que durante os períodos mais difíceis da pandemia, ele chegou no setor, e poderia ser um setor assistencial ou não, ele chegou no setor e de repente um funcionário dele, um funcionário bom, comprometido, parou na frente dele e desabou. Emocionalmente, desabou. Para todos esses líderes com quem eu conversei nos últimos 2-3 anos, eu sempre fazia uma pergunta. E você, como líder, você estava preparado para essa situação? 99% das respostas foram um sonoro não. Eu não estava preparado, eu não sabia o que fazer, eu nem sei se eu fiz certo. Alguns disseram, eu desabei junto com o funcionário. Então, Emoções 5.0 significa que, se por um lado a pandemia e o Covid-19 trouxe para nós um avanço gigante no mundo digital, em tecnologia, por outro lado, ela também abriu um cenário que a gente fingia que não existia. Um cenário chamado emoções. Emoções no trabalho. O quanto essas emoções represadas não vão criando e multiplicando monstrinhos dentro das pessoas. Saúde mental não é uma brincadeira. Mas apenas os hospitais especializados entendiam o tamanho da encrenca. Nós, que trabalhamos em hospitais gerais, em atenção primária à saúde, em centros de hemoterapia, nós sabíamos que existia um problema, mas não queríamos olhar para ele. E aí começa a mudança. E acho que o primeiro fato importante para a gente entender isso foi uma ação, uma atitude da Organização Mundial da Saúde. Pela primeira vez na história mundial, uma organização deste porte reconheceu e deu um CID, um Código Internacional de Doenças, para burnout. E o que é burnout? Você já sabe. É a síndrome do estresse crônico no ambiente de trabalho. Emoções muitas vezes represadas, chegam num ponto que a emoção é maior do que eu. E aí eu entro quase que em falência múltipla. Detalhe, o que é que você que está me ouvindo agora aprendeu sobre isso? E o que é que você está fazendo de diferente na sua equipe? Pare e pense um minuto, porque se você não está entendendo esse novo cenário das emoções 5.0, então está na hora de fechar para balanço e tomar algumas decisões. Está na hora de entender que não dá mais para fingir que o problema não existe. Mais do que isso, a gente precisa ter resultado? Precisa sim, mas mais do que isso, a gente precisa ter um olho nas pessoas e um segundo olho no resultado. Porque resultados são construídos por pessoas. E pessoas que não estão bem
constroem resultados fracos, constroem resultados pífios. Se eu quero resultado de alta performance, primeiro eu tenho que cuidar das pessoas que trabalham comigo. Esse talvez seja o grande desafio, equilibrar agora o mundo digital e as emoções. Sem dúvida nenhuma, eu queria deixar aqui para vocês a minha contribuição. A gente tem que aprender mais sobre emoção, sobre as nossas, sobre a dos outros e como gerenciar conflitos. Se a gente tem que equilibrar os dois pratos da balança, emoção, tecnologia, pessoas, um olhar no resultado, outro olhar nas pessoas, Fabrício, é muita coisa para mim, que sou líder. Não é. E sabe por que não é? Porque você pode começar a mapear a sua equipe. Para gerenciar melhor emoções, você primeiro tem que conhecer melhor as pessoas que trabalham contigo. Você tem 30 pessoas? Comece devagar. E aí eu vou te dar uma dica. Escolhe as pessoas que têm mais influência. Eu brinco, são os YouTubers do seu setor. São os influencers do seu setor. Começa com eles. Começa a entender quem é essa pessoa, como ele gerencia as emoções, se ele é uma pessoa mais tranquila ou mais agressiva, quais são os gatilhos que ele tem na hora de ter o rompante, a emoção vem à tona. Quais são esses gatilhos? Aliás, uma dica de leitura, que a gente colocou aí nas redes sociais, O Poder do Hábito. Aprenda sobre gatilhos, está lá nas nossas redes sociais, um livro imperdível e que te ajuda também a entender quais são as motivações que geram emoções, que geram estresse, que geram conflitos dentro do ambiente de trabalho. Nessa semana, 5 minutos de gestão. Comece a mapear seus colaboradores, seus influencers e suas emoções. Bom trabalho!